Olá pessoal, aqui quem está falando é a professora Simone e a gente vai continuar tentando fazer uma revisão sobre os assuntos já estudados, certo? Agora usando uma nova metodologia para ver se a coisa anda, né? Então hoje nós vamos revisar o cangaço, ok? Nós já estudamos sobre isso, acho que há umas 2 aulas atrás, mas achamos por bem fazer uma revisão, uma vez que alguns falaram, né, relataram ainda ter dúvidas. Então, vamos começar a aula de hoje, ok? Cangaço. Cangaço foi um fenômeno que aconteceu somente no Nordeste do Brasil e teve início no final do século XIX e meados do século XX. Aqui tem início do século XX, mas foi até meados da metade do século XX, né? E ele foi mais forte entre os anos de 20, na década de 20 e 30, certo? Que foi a época de Lampião, né? Na década de 30 foi o falecimento dele e é considerado o fim do cangaço, ok? Por que que tem esse nome, cangaço? Cangaço vem de calha, é referente à calha, né? E o que seria calha não, desculpa, a cangalha, né? E o que seria essa cangalha? Eu coloquei aqui a foto para vocês na lateral, ó. Isso aqui é um instrumento de madeira que no Nordeste ele é utilizado para colocar em cima do animal de carga, do burro, né? Ó, isso aqui fica em cima do lombo do burro e aqui na lateral dele, a gente encaixa uns cestos, certo? De palha, de cipó, para carregar coisas, né? E ele fez essa referência ao cangaceiro, porque vocês vão ver nos próximos slides foto de cangaceiros, que eles usavam no cinto, né, na cintura, várias coisas penduradas, água, arma, porque eles viviam mudando de ambiente, né? Então, teoricamente, seria o quê? Para onde eles fossem, estava ali já com pequenos utensílios que precisaria no dia a dia, né? Então, faz essa referência a essa cangalha do animal, ok? Aqui eu já falei, é um fenômeno que aconteceu somente no Nordeste brasileiro e ele é caracterizado, os historiadores geralmente costumam caracterizá-lo como banditismo social. Isso aqui é, como eu estou dizendo, alguns historiadores, porque para algumas pessoas o cangaço foi um movimento de bandidos, para outras pessoas foi um movimento de heróis, faz até referência ao Robin Hood, né, do Nordeste, mas historicamente falando, nós preferimos chamar de banditismo social, ok? Vamos para o próximo slide. Causas. Quais foram as prováveis causas, né, do cangaço? Entendam bem. Nós temos causas diversas. Temos causas sociais, temos causas políticas, temos causas econômicas. Aí vai depender do qual é a linha que você mais defende, né? Aqui na imagem eu coloquei uma imagem de um lugar provavelmente, né, no Nordeste. Isso aqui é muito familiar da gente na época das secas. Olha aqui, ó, um barreiro, né? Aqui, ó, completamente seco o chão, né? Olha o animalzinho de carga aqui, só que aqui tem a carroça e não a cangalha, né? E a família extraindo água, olha a condição da água, né? Provavelmente para talvez beber, lavar roupa, ou enfim, né? Talvez ferver e beber, porque nessa situação toma-se água inclusive, né? Daí... E aí eu coloquei nos slides algumas prováveis causas. Eu diria que isso aqui, o cangaço, é resultado de causas políticas, sociais e econômicas, causas múltiplas. Não tem como eu dizer assim, o cangaço era um grupo de bandidos que saíam matando, estuprando mulheres, não sei o que, sem ver o que estava acontecendo por trás. E é por isso que antes de estudar o cangaço, nós estudamos quais foram as principais secas no Ceará,
como era a vida das pessoas, falamos dos campos de concentração, falamos a princípio, até primeiro que as secas, nós falamos do coronelismo, como era a relação nas fazendas entre o empregado, entre o jagunço, entre o coronel. Então é preciso você entender o todo para poder entender o cangaço. O cangaço não é um fenômeno isolado. O homem, ele é fruto do seu meio. Então, suas ações são também influenciadas pelas coisas, as causas ao redor do homem, né? Então, causas políticas, sim, por que não? A relação do coronel, né, com o cangaceiro. O primeiro cangaceiro dizia que era impossível ter rico e ter justiça, porque ele achava, o brilhante, que a pobreza dele era por conta dos coronéis. E claro que isso tem um fundo de verdade, né? Então, causas sociais, essa má distribuição de renda, causas políticas, o sistema do coronelismo, né? Causas econômicas, a pobreza, né? A falta de atenção por parte do governo. Então, tudo isso aí vai ficar mais evidente quando a gente for estudar especificamente a vida de um dos cangaceiros que eu escolhi, que foi Lampião, né? Que é a pessoa que mais representa esse movimento. Quando a gente fala de cangaço, a gente lembra logo do Lampião. Então, quando a gente estiver estudando a vida de Lampião, vai ficar claro que foram fatores econômicos, sim, foram fatores sociais, foram fatores políticos. E aqui em cima eu ainda colocaria um outro nomezinho que eu esqueci. Ainda eu colocaria fatores culturais, ok? Então foram uma série de fatores, né, que provocou o cangaço, ok? Características do cangaço. Eles eram nômades, ou melhor dizendo, seminômades. E o que é isso? Isso aqui vocês já ouviram na disciplina de História várias vezes. Provavelmente no 6º ano vocês escutaram muito essa palavra. Mas para quem não lembra, um grupo nômade é aquele grupo que não tem morada fixa, tá? E a gente diz que os cangaceiros eram seminômades porque eles visitaram, durante esse percurso do cangaço, tem registro que eles visitaram 7 estados nordestinos. E eles ficavam em um determinado local, exploravam, iam para as cidades, faziam os saques, depois voltavam e, como estava sendo perseguido, ia explorar outro lugar, ia para outro estado, para outra fronteira, enfim. Então, não tinha um lugar onde eles moravam, até porque eles eram procurados pela polícia, pelo estado, né, pelos coronéis, alguns coronéis. Então, eles eram seminômades porque viviam aí nessa vida fugindo, né? Vestimentas de couro, olha aqui a foto, ó. Calça de couro, jaqueta de couro. Para que eles se vestem assim? Não por acaso, né? Além daquela história que vem da época da colonização, que aqui no Nordeste, no Ceará, no Pernambuco, principalmente em algumas cidadezinhas do interior, desenvolveu-se muito a pecuária. Então, para entrar na caatinga, para pegar o gado, tinha que estar bem vestido para não se furar, para proteção. Então, o cangaceiro pegou essa coisa cultural e a própria necessidade, né? Porque quando eles fugiam pela caatinga, as árvores tinham muito pé de mandacaru, espinho, essas coisas todas. Então, era uma forma de proteção, por isso utilizaram esse couro, além de ser também uma roupa culturalmente muito usada aqui, né, na região nordestina. Usavam armas de fogo e eu podia colocar aí as facas, mas eu coloquei as peixeiras, porque antigamente era assim que a gente chamava, né? Olha aqui, ó, os rifles, né? E olha bem aqui, ó, as peixeiras, tá vendo? Isso aqui, essas peixeiras também são características de pessoas que viviam aqui no Nordeste, né, no interior. Também eu me lembro, minha avó contando, assim, que meu avô ia para as feiras, né, as feiras da cidade, aqui no Juazeiro, que eram muito tradicionais, e eles se encontravam, reencontravam os amigos, e todos iam assim, era normal, com a peixeira na cintura, né? Utilizava para as necessidades também, o
os cangaceiros usavam, né, para as necessidades no campo, necessidades alimentares e para outros fins também, né? Por que não? Fins de defesa também, né? Vamos para o próximo slide. Pioneiros e pessoas que se destacaram no cangaço. Entendam bem, eu não coloquei aqui o nome de todos e nem caberia, né? Foram muitos os cangaceiros, muitos foram os bandos, mas eu coloquei alguns nomes aqui que eu acho que são relevantes, tá certo? 1870 foi quando nós registramos o primeiro cangaceiro do Nordeste, chamado Jesuíno Alves, era mais conhecido como Brilhante. Vocês recordam que teve uma novela da Globo que tinha um cangaceiro com esse nome, né? Jesuíno. Pois é, fazendo referência aí ao primeiro cangaceiro. A gente acha que só Lampião, né? Tem muita gente que acha assim, que só teve um bando, só o bando de Lampião, mas não. Quando Lampião se tornou cangaceiro, já era uma prática comum aqui no Nordeste, né? O cangaço já era uma prática comum. E esse senhor aí foi o que eu falei no início da aula, que era ele que acreditava que enquanto houvesse ricos, né? Eles iam ser sempre explorados, os pobres iam ser sempre explorados. Ora, ele era produto do meio, né? Então ele culpava a pobreza dele pelas condições que o cercavam, né? Os coronéis, a forma de viver, a exploração do coronel, a concentração de renda na mão do coronel, né? E esse cara aqui, ele ficou muito conhecido, depois vocês podem dar uma pesquisada aí no Google melhor. Ele ficou muito conhecido como aquela história, sabe aquela história que eu disse do Robin Hood? Pois é, veio dele, viu? Não veio de Lampião, não. Aquela história que Lampião roubava dos ricos para dar para os pobres. Quem fazia muito isso aí, até mais que Lampião, a gente tem mais registro desse cara aqui. Ele invadia as cidades, saqueava os armazéns, as coisas, e distribuía com as famílias mais humildes, né? Mais pobre, e era o meio dele, né? Isso aí ele vivia no Nordeste, ele conhecia a pobreza, né? Então essa história aí de Robin Hood, do sertão e tal, também fazia referência a esse cara aqui. Lampião dispensa comentários, vocês conhecem bem, mas nós vamos tirar algumas aulas só para falar da vida desse cara aqui, porque eu sei que os alunos gostam, é uma curiosidade da maioria das pessoas, né? Saber como foi que entrou no cangaço, como morreu, como viveu, né? E a companheira dele, Maria Bonita, só para adiantar, ela foi a primeira mulher a entrar no cangaço, antes de Maria, né? Ela era conhecida como Maria de Déa, depois ficou conhecida como Maria Bonita. Então, antes de Maria Bonita, não tinha mulher no cangaço, era só homens, só permitido homens, né? E aí depois a gente vai entender por quê quando a gente estiver estudando a vida de Lampião, né? Mas eu vou já adiantar um pouquinho, porque imagine aí, olha, era difícil a vida de cangaceiro e mais difícil ainda de mulher, porque imagine, grávida, correndo de um lado para o outro, né? Elas tinham bebês e tinham que dar, não tinha como criar os filhos, né? Inclusive, Maria Bonita teve que dar uma filha, não ficou com ela até um tempo, depois teve que dar, porque a vida de cangaceiro não comportava essa vida, né? Para criança. Outro cangaceiro também muito conhecido foi Corisco, né? Ele era conhecido como Diabo Louro. Dizem que ele era um homem alto, forte e muito bonito, então, como era do cangaço, colocaram esse apelido Diabo Louro. E Dadá, que foi a sua esposa. Esse cara aqui, Corisco, ele meio que substituiu Lampião após a morte de Lampião, sabe? Ele e ela, teve até um período que ela, inclusive, ficou no comando. Então, tá vendo como Maria abriu as portas para as mulheres, né? Outro cara também bem conhecido é o Zé Sereno. Depois nós vamos ver uma reportagem com uma esposa dele, que ela foi para o Jô Soares. Em outra aula eu vou colocar para vocês. Também o Zé Baiano, conhecido como Pantera Negra, né? Então esses foram os nomes que mais se destacaram, certo? No cangaço. Vamos aqui para o próximo slide. Inimigos dos cangaceiros. Gente, eu quero só dizer uma coisa antes. Se eu estiver indo muito rápido, é porque eu entendo que essa é uma revisão e que a maioria da sala eu creio que já domina esse assunto. Mas se estiver muito rápido, pausa, anota, revê quantas vezes você quiser, tá? E só sai daqui
para ir para o grupo do WhatsApp, né? Para a gente tirar as dúvidas quando você realmente conseguiu entender o que é que eu estou dizendo aqui. E aí vai para lá só para tirar o restante das dúvidas, certo? Então vamos lá, continuando. Quem eram os inimigos dos cangaceiros? Tá aqui, ó, representante do Estado, o soldado, né? Mais conhecido entre os cangaceiros como macacos. Por que que eles tinham esse apelido? Porque eles diziam que quando os soldados avistavam os cangaceiros, em vez de combater, né, com os cangaceiros, a maioria recebiam tiros e eles saíam pulando no meio da caatinga, né? E aí os cangaceiros diziam que eles saíam pulando como macacos quando avistavam o cangaceiro. Então daí esse apelido. E aqui a outra figura que vai aparecer para vocês como sendo um inimigo do cangaceiro era um cara aqui que eu coloquei para representar os jagunços, né? Os jagunços eram pessoas que trabalhavam nas fazendas, certo? Eles eram empregados dos grandes latifundiários e alguns fazendeiros, a maioria, por assim dizer, eram inimigos dos cangaceiros, né? Porque os cangaceiros geralmente invadiam as fazendas para saquearem, para roubarem, né? Para pegar arma, para pegar comida, levar mantimentos, né? Muitas vezes para violentar as mulheres, entendeu? Para matar as pessoas das fazendas. Mas por que que eu disse que a maioria que era inimiga e não todos? Porque alguns fazendeiros eram coiteiros. E o que é o fazendeiro coiteiro? O fazendeiro coiteiro é aquele cara que recebe o bando de Lampião e fica escondendo, né? Lampião vai para uma determinada cidade e precisa de um apoio, de um ponto de apoio. Então, o cara lá, o coronel, tem muitas terras, recebe o grupo de Lampião, né, em uma parte das suas terras ou até na sua fazenda, esconde. Naquela época tinha muitas fazendas com sótão, sabe? Eu visitei uma cidade do Pernambuco, Triunfo, e visitei lá uma fazenda que era coito de Lampião. E ele se escondia no sótão, sabe? E aí o sótão as pessoas usavam para guardar alimentos. E aí os cangaceiros também ficavam lá escondidos, né? Então os coiteiros, quem aqui nunca ouviu a expressão coiteiro, né? No Nordeste a gente escuta muito isso. As pessoas dizem, você é o coiteiro de não sei quem, né? Então, vem daí a expressão, né? Tá acoitando fulano de tal. Pois é. Os coronéis que acoitavam os cangaceiros, em troca, eles recebiam proteção, né? Caso o coronel precisasse de forças armadas para defender sua fazenda, ou mesmo para resolver algum conflito entre um coronel e outro, era só chamar Lampião que ele comprava a briga do coronel que dava coito para ele, né? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre Lampião, a gente volta a se encontrar aqui. Eu escolhi Lampião porque, como eu já disse, é uma pessoa que tem muito destaque, né, no cangaço e que tem muitos alunos que têm curiosidade para saber sobre a vida dele. Então a gente vai fazer uma outra aula para falar só sobre Lampião, Maria Bonita, como entrou no cangaço, como vivia, como faleceu e o cangaço depois da vida dele. Esse cara é importante porque ele marca o fim do cangaço, né? Ele ficou sendo conhecido no mundo inteiro, né? Internacionalmente, teve revistas do mundo inteiro que falou sobre esse cara, né? Então, é uma pessoa que a gente pode sim dedicar uma aula para falar da vida dele, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Eu espero vocês lá no grupo de estudo para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Beijo!